E a última pergunta, uma pergunta bíblica, é o superchat do Pedro Fernandes. Muito obrigado pela contribuição. Ele pergunta qual a sua visão sobre o Jesus histórico. Isso é uma pergunta complexa porque o Jesus histórico é uma figura muito pouco histórica, né? Há muitos estudos aí de quem teria sido essa figura. Há muita dúvida, não tem, é uma coisa óbvia, né? Você não tem uma documentação para saber exatamente. Os estudos históricos, né, sobre o cristianismo, eles mostraram muita coisa que muita gente ignora até hoje. Por exemplo, você vai numa igreja católica, evangélica, o pessoal vai falar que os evangelhos foram escritos pelos discípulos de Jesus. Não é verdade isso daí. Eles foram escritos, todos eles, no mínimo uns 100 ou 200 anos depois da morte de Jesus. E eles foram reescritos inúmeras vezes por outras pessoas. Então, quer dizer, há muita coisa assim, né? Aí nós temos uma figura que surge de todo esse processo histórico, que é um processo onde aquilo que Jesus teria feito ou dito, etc. e tal, passou por, inclusive, muitas correções, né? Pessoas corrigiram o texto sagrado, que supostamente vem de Deus, de acordo com as vicissitudes políticas do cristianismo, né? Por exemplo, é muito evidente que o episódio lá isso aí há muitos estudiosos que já apontaram. O episódio do Pôncio Pilatos lavando as mãos, etc. e tal, foi escrito, né? É uma interpretação, não, é uma versão dos acontecimentos que foi escrita no momento em que o cristianismo já havia se apoderado da sociedade romana. Então, eles tiraram dos romanos a culpa, né? Parcialmente, pela execução de Jesus. Então, Pôncio Pilatos aparece lá falando: eu sou inocente do sangue desse homem e tal. Eu lavo as minhas mãos, aquele negócio todo. Quando, na verdade, todo mundo sabe que os romanos que, se foi assim que aconteceu, teriam sido os algozes e o poder que efetivamente teria massacrado esse movimento cristão nas origens. Tanto que massacraram muito depois, né? Bom, enfim, teve tudo isso daí. Então, surge aí uma figura que, em grande medida, é uma figura de ficção, né? Agora, o que é interessante na figura de Jesus, na Bíblia, no cristianismo, é que essa figura que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, ela não tem absolutamente nenhum ponto de contato com a maior parte das religiões que se dizem cristãs. Quer dizer, o homem era como todo mundo sabe, né, o cristianismo era uma seita comunista. Isso aí fica muito claro, né? Não conseguiram apagar essa parte do negócio, né? Para você transformar uma religião, que era a religião da seita comunista, na religião da plutocracia, dos banqueiros, dos grandes capitalistas e tudo mais, do ganho de dinheiro, dos conservadores, precisa de uma ginástica mental inacreditável, né? O cristianismo, na verdade, né, tem um texto famoso da Rosa Luxemburgo, onde ela explica isso daí. O cristianismo foi, na origem, uma forma de socialismo, né? Ele tem muito mais a ver com o comunismo moderno do que com qualquer outra coisa que a gente conheça como ideologia. Com a diferença de que o cristianismo, ela explica isso aí muito bem, era um tipo de socialismo baseado no consumo, na distribuição dos produtos de consumo, enquanto que o marxismo, o comunismo moderno, é baseado na coletivização da produção, né? Então, essa que seria a ideia fundamental. Mas é óbvio, os evangelhos de Jesus Cristo têm muito mais a ver com o socialismo do que com as pessoas que defendem o cristianismo como religião.